No mundo de Naruto, todos nós sabemos que personagens podem ser muito bem elaborados e alguns podem ser totalmente esquecidos, mas eu gostaria de falar de um personagem hoje que pra mim ele é uma das essências de Naruto e ele é o que faz a gente gostar muito do anime e do mangá. E esse personagem de hoje é o Mahito Gai, o Gai Sensei, como todos conhecem, e eu gostaria de abordar alguns temas, mas por favor, eu vou deixar logo um recadinho aqui no começo do vídeo, que é para você se inscrever no canal, dar um joinha, comentar, falar sobre o tema, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E além disso, eu sempre deixo aqui uma promoção de camisetas com preço top, geralmente são kit com 3, com 5, por preços acessíveis e que você comprando pelo link você vai nos ajudar a crescer, já que essa é a única maneira de a gente ganhar alguma grana aqui, porque a gente ainda não tem a monetização do YouTube. Pronto, galera, dado o recado, vambora pro vídeo. Quando eu comecei a assistir Naruto, eu sei que poucos personagens me chamaram a atenção e alguns de início eu até não gostava muito. E eu tenho que admitir que o Gai Sensei era um desses personagens, porque ele, na verdade, aparentemente ele entrou para ser um alívio cômico, até porque é muito clichê em animes haver um personagem muito foda e alguém que rivaliza com ele. E quando a gente começa a assistir Naruto, a gente entende que Kakashi, o ninja copiador, ele é um ninja foda, e depois é apresentado o Gai, logo após ali o início da prova Chunin, onde ele fala que ele é o maior rival do Kakashi e que ele já ganhou do Kakashi várias vezes. E assim, a gente não acredita muito, mas com o decorrer da obra a gente vai vendo que esse cara é foda. Mas antes de abordar todos os outros temas que eu tenho para falar do Mahito, eu gostaria de falar de um que para mim é o mais importante da obra. O Gai, para mim, é um dos melhores senseis que tem dentro da obra. Não só porque ele buscou melhorar de fato os seus subordinados, os seus alunos, como ele entendeu que os seus alunos ainda não eram preparados para participar da prova Chunin. E aí ele resolveu esperar um ano para que seus alunos pudessem participar. E olha que ele tinha um gênio do clã Hyuga, ele tinha um garoto extremamente porradeiro que era o Lee, e sem querer desmerecer a Tenten, ele tinha a Tenten. Mas diferente dos outros senseis, o Gai mostrou que ele se importa com o amadurecimento dos seus alunos e que eles precisariam estar prontos antes de começarem uma vida como um Chunin. E isso, entre outros aspectos, como se comportar como um pai e gostar dos seus alunos, faz do Gai ser não só um melhor sensei, mas um melhor exemplo, porque é isso que um tutor, um mestre faz. Primeiro ele prepara antes de jogar os seus alunos dentro de uma fogueira, porque ele quis ter certeza que seus alunos tinham a possibilidade de passar na prova. Mas isso não porque ele não acreditava no potencial dos seus alunos. Na verdade, ele acreditava muito, mas ele entendia que existia uma imaturidade nos seus alunos, uma insegurança neles, e além de tudo, ele se importava com a vida dos seus alunos. E isso é muito foda. Além disso, todos nós sabemos que no mundo de Naruto ou em qualquer anime, sempre o sensei vai ter um aluno preferido. Na verdade, eu não acredito que o Lee seja o preferido dele. Na verdade, ele se importa muito com os três. A diferença é que ele se identifica mais com o Lee devido à sua condição física de não conseguir usar ninjutsu. E por esse motivo, ele conseguiu fazer um trabalho específico para o Lee, que era mais parecido com o seu trabalho. Mas isso não quer dizer que ele não treinou o Neji e a Tenten da mesma maneira. Ele apenas focou nos seus melhores objetivos, e ele também não é um mestre ninjutsu, então fazer com que Neji e Tenten se tornem mestres em ninjutsu acabaria que não faria muito sentido. Outro ponto que muitas pessoas geralmente se confundem é que eles acham que, na verdade, o Gai Sensei ele não tem a habilidade de usar ninjutsu. E isso, na verdade, é uma mentira. Ele possui essa habilidade. Até porque ele já usou um contrato com aquela tartaruga, aquele contrato de ninjutsu. E, além disso, ele mostra em outros momentos fazendo selos de mão, selos de ninjutsu. E não há necessidade de fazer isso se ele não soubesse.
A diferença dele para o Lee é que ele era apenas ruim nisso, então ele não viu necessidade de focar em treinar algo que ele saberia que ele não seria bom. Então ele preferiu se tornar um mestre da porradaria. Já o Lee não tem capacidade nenhuma de fazer ninjutsu. Outro fator que faz o Guy ser tão foda é que, cara, ele foi o único shinobi que humilhou um ninja da Akatsuki mais de uma vez. Se eu não me engano, ele deu-lhe um chute na cara do Kisame na primeira aparição do Kisame com o Itachi. No segundo encontro, quando o Kisame usou um clone, ele derrotou o clone do Kisame. E se eu não me engano, na terceira parte, onde ele luta contra o Kisame lá naquela ilha tartaruga, não me recordo direito, ele senta pancada de novo no Kisame. Ou seja, o Kisame apanhou mais de 2 vezes pro Maito Guy. Além disso, o próprio Obito, quando estava lutando contra Naruto, Guy e Kakashi, ele não acreditou que aqueles 3 estavam fazendo ele suar, porque ele acreditava que ele tinha um nível de poder e superioridade muito maior que os outros, só que no meio daqueles 2, que usava Kamui e outro que usava uma raposa, tinha um cara com um baralho de nunchaku, ou seja, ele só queria sentar-lhe a porrada no Obito. Então, quando a gente para pensar e analisar como era de fato o Maito Guy, a gente entende que na verdade ele não é apenas um mestre ou um líder de um grupo ninja mediano. Não, na verdade ele sim era rival do Kakashi e sim, ele já havia vencido o Kakashi. Por mais que às vezes fossem disputas idiotas como o Jokenpô, sim, ele competia com o Kakashi. E o Guy, ele tinha uma importância muito grande na vida do Kakashi. Se eu não me engano, no Kakashi Gaiden, onde mostra a luta do Kakashi contra a depressão, contra o amargo da vida, quem o salvou dessa escuridão foi a amizade com o Guy. Então o Guy, ele tem uma importância muito grande para o Kakashi e o Kakashi o respeita demais. Além disso, ele tem uma importância muito grande na aldeia. Apesar de tudo, sendo muito foda, sendo um cara que se abrir os 8 portões, ele praticamente mata todo mundo, ele é um cara bom, ele é um cara de coração bom. E isso faz o Guy, às vezes, parecer um cara bobo. Mas, na verdade, o Guy é um cara muito foda. Além disso, ele também lutou contra o Madara no fim. E eu sei que muitas pessoas vão falar o Madara perdeu aquela luta. Não, galera, o Madara não perdeu a luta pro Guy. Talvez se fosse o corpo normal do Madara, eu acredito que o Madara perderia. Mas a gente tem que analisar também que o Guy, ele teve ajuda do próprio Minato, ele teve ajuda do Kakashi, ele teve ajuda da galera para fazer com que ele conseguisse, na luta ali, fazer uma luta corpo a corpo com o Madara Rikudou. Mas isso não tira o mérito dele, isso não faz dele um ninja qualquer. Ele foi de todos o único ali, de todos que lutaram contra o Madara, ele foi o único que o Madara o reconheceu como igual. E aquela frase do Madara gritando, seu maldito, você quase me matou, é praticamente uma confissão. Se eu não estivesse nesse modelo onde eu me recupero instantaneamente, eu teria ido de arrasta. Eu sei que, como um fã do próprio Maito Guy, eu gosto muito do Maito Guy, às vezes acho que eu gosto mais do Guy do que do próprio Kakashi, mas isso porque eu me identifico mais com o Guy do que com o Kakashi. Eu sei que o Guy é um cara que precisou se esforçar muito mais e às vezes pode parecer que ele é um cara burro, mas não, ele não é um cara burro. Ele lutou tanto contra o Kakashi que ele entendeu como funcionava o jogo do Kakashi. E talvez o fato das pessoas sempre acreditarem que o Guy estava abaixo do Kakashi é porque o Kakashi para o Guy era o ápice, era o ninja que ele gostaria de derrotar, quando na verdade existiam ninjas mais fortes do que o Kakashi. E o Kakashi, pelo contrário, tinha o Guy como alguém que estava ao seu lado e não exatamente como um rival, apesar dele sim reconhecer o Guy como um grande rival. Mas voltando para o ponto que todo mundo se questiona, ele venceu ou não venceu o Madara? E ele quase morreu, ele precisou da ajuda
Naruto para poder reviver e ficou naquelas condições que eu particularmente vou evitar falar, porque a gente sabe que daria para ele voltar ao normal, que tem célula de Hashirama para tudo que é lugar e daria sim para ele se recuperar, né? Mas não vale a pena entrar nesse mérito. Por fim, eu gostaria de falar que eu preferia que o Gai tivesse morrido. Obviamente, eu gostaria que ele tivesse morrido se ele tivesse conseguido matar o Madara. Seria exatamente o que a obra de Naruto fala desde o começo. Uma pessoa sem um dom especial, com trabalho duro, ela pode vencer aquela pessoa. E esse seria o ápice de todo o início de Naruto. Um cara que não é protagonista, não chega nem a ser um coadjuvante importante, acaba se tornando o cara que vence o vilão mais foda do anime. Isso seria o ápice perfeito. Mas infelizmente nem tudo é perfeito em Naruto. Eu acho que o próprio Kishimoto, quando realizou aquele fim, eu acho que ele ficou com medo da reação dos fãs se ele matasse o Gai. Eu acredito que ele imaginou que a reação da galera não seria boa. Mas se ele tivesse morrido para salvar todo aquele time, se ele tivesse vencido um cara muito foda e o cara não tivesse voltado, como foi o caso do Madara, eu acredito que a morte do Gai seria algo épico e não ficar numa cadeira de rodas. Mas isso é só a minha mera opinião. Eu queria que você deixasse nos comentários o que você pensa do Gai e você acredita que o final do Gai foi justo ou ele merecia mais. Bom, galera, é isso. Um grande abraço e até a próxima.